nós estamos aqui numa diligência aprovada por unanimidade na Comissão de Direitos Humanos para especificamente tratar do tema Prevent Senior, tendo em vista o relatório que foi apresentado no inquérito conduzido pela Polícia Civil. E ao chegarmos em Brasília, nós vamos apresentar um relatório, dar conhecimento ao plenário do Senado, e eu creio que seria interessante se nós pudéssemos, a depender das conclusões desse trabalho que nós fizemos aqui, realizar uma audiência pública, né, onde nós pudéssemos discutir e falar para todo o Brasil, via TV Senado e Rádio Senado, sobre o assunto. Porque eu acredito que nós só vamos conseguir justiça nesse caso se nós estivermos o tempo inteiro lembrando, trazendo para as pessoas, para que isso não seja esquecido. Nós sabemos que existem forças muito poderosas que não querem que a verdade chegue, aliás, a verdade já chegou, mas não querem que haja justiça, a responsabilização de quem tomou as atitudes que tomou e, ao mesmo tempo, que haja uma satisfação ao desejo de justiça das pessoas, dos familiares das vítimas, enfim. Eu quero dizer aqui, retratando o meu sentimento, o meu pensamento, sei que retrato também o do senador Randolph e retrato também de vários senadores que compuseram a CPI da Covid, que não puderam estar aqui hoje. Nós temos um grupo, no dia da aprovação desse requerimento, praticamente todos os integrantes do grupo participaram da reunião da comissão para que nós tivéssemos quórum, e todos eles têm esse mesmo sentimento de que esse assunto não pode ficar no esquecimento. Mas quero dizer que, da minha parte, enquanto eu puder, de alguma maneira, como senador, ou onde eu tiver, dar continuidade a essa luta, a esse enfrentamento, eu farei. Eu acho que é uma questão de justiça, da mesma forma que compõe um objetivo de vida de vocês, deve compor o nosso objetivo de vida também. Aliás, precisaremos até ser bem mais amplos, né? Porque a história da Prevent Senior é uma história que todos tomamos conhecimento. E quantas histórias existem, né? Em outras operadoras de plano de saúde, no setor público, tudo que o presidente da República e o governo fizeram também, não é? Tudo isso não pode cair no esquecimento de forma alguma. Eu tenho muita esperança em algumas instituições. Considero que, do ponto de vista daquelas pessoas que tiveram a responsabilidade maior, a responsabilidade direta por essa tragédia sanitária, econômica, política e social que nós vivemos, hoje nós temos muita dificuldade de trazer essas pessoas a responderem pelos seus crimes. Infelizmente, a Procuradoria-Geral da República tem, de todas as maneiras, ignorado os resultados da CPI, ignorado o que já foi dito pela imprensa, por autoridades, outras inclusive, não é? E tem cumprido um papel muito mais de advogados do governo e do presidente da República do que propriamente cumprir o seu papel, que é trazer a verdade e fazer justiça no Brasil. Eu não tenho muita crença que, enquanto os que lá estiverem, a gente terá muita dificuldade de processar ex-ministros, ministros, né, que estão, e o presidente da República, parlamentares. Aliás, nós da CPI estamos sendo processados no Supremo, vários de nós, por parlamentares que
comprovadamente tiveram participação nesse processo também, não é? O deputado Ricardo Barros está processando vários integrantes da CPI. Há um processo também com alegação de quebra de sigilo, de documentos à CPI. Então, no final das contas, talvez nós sejamos condenados a alguma coisa, não é? Então, eu não acredito nesse trabalho da PGR, mas acredito no trabalho do Supremo, acredito no trabalho da Procuradoria do Distrito Federal. Até que se prove o contrário, eu acredito no trabalho do Ministério Público aqui do Estado de São Paulo. E hoje vai ser um momento importante de nós cobrarmos isso, né? Certamente vocês vão estar também na audiência com eles, né? Ou não, Renato? Não, foi pedido em caráter privativo, eles têm restringido um pouco, né? Mas Sim. se vocês quiserem que um contato prévio seja acertado, tá? Eu acho que seria bom, não é? Pelo menos uma representação, não é? Para que a gente pudesse conversar. Mas nós vamos cobrar. E por tudo que a gente tem ouvido, tenho conversado com o Renato, outras pessoas também, de que a nossa esperança é que o Ministério Público desconsidere esse inquérito, não é? E passe a fazer a investigação ele próprio, porque é atribuição dele, não é? Ora, as pessoas que tiveram a coragem e tiveram a decisão de procurar a justiça, a polícia, para denunciar o que aconteceu, não serem ouvidas no inquérito, é um contrassenso absoluto, né? Absoluto, quer dizer, não há como compreender uma coisa como essa. Ou então pessoas que são denunciantes importantes serem ouvidas por um questionário ou o seu depoimento ser usado, como foi o caso do Dr. Walter, colocou aqui, para conestar a orientação que o inquérito assumiu ao final. Então, nós vamos fazer essa visita, vamos fazer essa conversa. Como eu disse, acredito também no Ministério Público do Trabalho. Eu acho que também podemos pensar nisso, ter essa confiança. Desde o primeiro momento eles nos passaram isso. E continuamos aí com muita dúvida em relação ao Rio de Janeiro, tanto do ponto de vista do Ministério Público Federal quanto do Ministério Público Estadual, não é? Quando estivemos lá no Rio de Janeiro, no Ministério Público Estadual, quase não fomos recebidos, né? E aparentemente a denúncia que nós levamos, que envolvia um vereador, filho do presidente da República, que era um dos comandantes da rede de notícias falsas sobre a pandemia, não nos pareceu que houvesse muito interesse da parte do Ministério Público Estadual em fazer essa investigação. E no caso do Ministério Público Federal, nós fomos lá para ouvir lamúrias, lamentos, porque o Conselho Nacional do Ministério Público estava investigando a postura de muitos promotores em relação a outras coisas, a Operação Lava Jato, etc, etc. E eles foram muito claros, dizendo, nós estamos de mãos atadas, né? Foi uma colocação que eles fizeram. Bom, mas depois nós estivemos com eles em outro episódio, a Comissão de Direitos Humanos, o senador Randolph esteve também, que foi aquela morte do imigrante congolês, né, lá no Rio de Janeiro. Naquele caso, pelo menos, a gente sentiu uma iniciativa maior. Bom, então, eu estou dizendo isso para colocar que nós não podemos desistir, entendeu? A gente sabe que casos como esses, às vezes, são anos até que se tenha uma decisão satisfatória, não é? E, portanto, nós queremos nos associar a essa luta de vocês, não vamos esquecer
é importante que vocês estejam sempre nos lembrando, nos cobrando, a cada momento em que algo importante seja objeto de alguma decisão ou de alguma questão, que nós possamos saber, possamos participar, possamos vir para conversar e para discutir também. Então, eu queria agradecer essa oportunidade de poder estar aqui com vocês e reafirmar esse compromisso, tanto do Observatório quanto da Comissão de Direitos Humanos, de não deixar esse tema Prevent Senior, esse tema pandemia, ele ser esquecido, né? Eu acho que tem um papel, inclusive, profundamente educativo para a população brasileira. Essa pode ter sido apenas uma, não é, de um conjunto de emergências sanitárias de amplitude mundial, não é, e que a gente precisa tirar lições para melhor enfrentar outras situações assim. Só para vocês terem uma ideia, o ex-ministro Temporão fala muito nisso. Nós tivemos, no século XX, aproximadamente 3 a 5 pandemias. Esse número de 5 a 6, nas primeiras 2 décadas do século XX, do século XXI, nós já chegamos a isso. Quer dizer, a chance de nós termos, com as mudanças climáticas, as transformações ambientais, o desmatamento, essa coisa toda, a possibilidade de termos outras pandemias é muito grande, né? Então, nós temos que estar batendo nessas teclas para que haja também uma conscientização da sociedade brasileira de como agir em situações como essa. Não podemos deixar sem um aprofundamento de discussão e uma conta de impunidade o negacionismo, né? Aquilo que aconteceu lá na Prevent Senior, o abandono dos critérios científicos para atender as pessoas em nome de um processo político. O que aconteceu foi isso, né? E, portanto, esse compromisso nosso, ele é muito firme e muito forte. Bom, era isso que eu queria colocar. Obrigado.